Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Eu sou Marcelo Batz. Esse vídeo de hoje eu vou falar para vocês a surpresa que eu tive aqui por ter esquecido, né? Um dos módulos que eu tenho. Eu deixei ele na prateleira para pegar uns 3 dias depois. Só que nessa época agora, foi um pouquinho antes de chegar o outono, né? As colônias já começam a expulsar os machos. Na verdade, os machos velhos eu já vejo eles sendo expulsos o tempo todo, durante todo o decorrer do processo de reprodução das nossas abelhas. Só que me aconteceu aqui um caso diferente, porque eu deixei esse módulo aqui parado de bobeira. Ele tinha um pouquinho de alimento e esses machos foram todos para dentro dele. Esse módulo tinha em torno de 35 machos de abelhas bugias, tá? Isso me ocorreu por esses dias, eu não estava nem esperando. Ele tinha um pouquinho de reserva de pote de mel, bem pouco, né? Esse módulo aqui, ó, eu utilizei para passar o último disco para uma outra colônia que eu tinha multiplicado agora em março, né? Aí o que acontece? Deixei ela na prateleira para pegar uns 3 dias depois. Só que ela ficou cheia de machos velhos, machos expulsos das colônias. Vamos trocar uma ideia, galera, vamos lá. Quero mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo básico de um macho que não tem mais permissão para entrar nessa caixa, né? Ele tenta chegar ali na porta, como vocês viram, né? Ele tenta, mas rapidamente tem vigilância. As sentinelas que estão tomando conta aqui nessa porta dessa bugia não deixa que ele entre. Ele até tenta várias vezes. Se ele conseguir entrar, ele provavelmente vai ser morto. Ele vai ser seguro por essas abelhas. Elas irão segurá-lo, irão cortar partes dele e ele será morto, né? E aqui eu vou aproveitar para mostrar um outro momento para vocês, bem raro, difícil de ver. Ali dentro tem um macho fazendo vigilância. E esse macho já está no estágio final, amigos, que eu já até mostrei no outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui, muito importante de se ver, que é quando eu gravei já em alguns trechos, a transição, que ele muda, essa face fica totalmente branca. Isso é em torno de 2 dias no máximo. Ele fica também com o exoesqueleto mais escuro, ele envelhece mais depressa, determinado ponto da idade dele, né? E essa face fica mais branca e rapidamente, a partir daquele momento, ele já é rejeitado na colônia. Aqui, as outras vigias que estão aqui o aceitam numa boa, mas eu falo para vocês, amanhã esse macho não tá aqui mais, ele já está no estágio final, a carinha dele, ele já está ficando com a face bem marcada, bem delimitada, bem branquinha, tá certo? Mas ele está trabalhando, olha aí, ele está ajudando na vigilância. E se eu tentar colocar um outro macho aqui, aproximar, ele tenta atacar também, ele tenta defender. E agora olha só, aqui tem um outro que já está expulso. Esse aqui não pode entrar nas caixas mais. Ele fica tentando entrar, muitas pessoas associam isso a machos que estão procurando princesas e tudo, mas na verdade ele está procurando um abrigo, né? Porque, como eu vou mostrar para vocês aqui logo à frente, eu encontrei uma caixa cheia deles, isso já me aconteceu outras vezes. Mas ele é fácil de pegar, ele já está tão velhinho, mas olha como as sentinelas tentam defender e proteger, não quer que ele entre, tá certo? Saiu até um machinho ali da cara branca, que é esse que eu estou mostrando para vocês, que está nesse estágio avançado. Dos 35 que eu peguei esses aqui que vocês estão vendo. Eles não conseguem nem voar mais, eles já caem, eles só saltam um pouquinho, mas já não tem forças mais, já estão muito debilitados. E por isso que eu não via movimentação nenhuma naquele módulo, que eles ficaram presos nele. Eu peguei esses aqui rápido, porque assim que eu abri a caixa e fiquei surpreso, que eu não sabia que eles estavam ali dentro, eu vi um ou outro saltando, como vocês viram eles saindo aqui desse copo. E eles caindo. Esses aqui estão mais fracos ainda. Eles provavelmente vivem só até amanhã. Ele está num estágio muito avançado. Vocês podem notar esse outro, ó, como ele está todo assim, as asinhas debilitadas. Ele até está com uma boa movimentação, mas as asas já estão ficando um pouco retorcidas, né? Ele não tem mais força, ele não consegue voar mais. Dentro da caixa ele já estaria morto. Ó, esse aqui é um dos que eu peguei na porta, também expulso, com a carinha branca, e só consigo observar isso e consigo estudá-los, porque pelo fato da bugia ser uma abelha amarela, e haver esse envelhecimento, a gente conseguir ver essa característica deles escurecerem para ficarem mais velhos, né, como acontece em muitos dos insetos, né? Mas, por exemplo, nas mandaçaias, que também está acontecendo nesse momento, da gente ver esses machinhos lá de fora, tá aqui, ó, né? E só não dá para diferenciar porque ele já tem a parte toda escura do seu exoesqueleto, então é complicado. E ele também, uma característica do macho e uma característica dessas mandaçaias é que eles não ficam com a face branca, correto? Agora vamos falar de uma coisa bastante curiosa e bastante interessante. Esse disco que vocês estão vendo aqui é de uma colônia jovem do mês passado. Isso aqui já é a postura da nova rainha, tá certo? E essa colônia, vocês acham que ela expulsou todos os machos?
Vocês acreditam que todos os machos dessa colônia estão para fora ou só os machos velhos? E se eu disser para vocês que ficam alguns machos na colônia, elas não expulsam todos? Isso durante o ano todo, durante todo o tempo? Então, amigos, e há estudos do professor Kerr, por exemplo, que relata que quando chega essa época do outono, que já começam a ficar mais escassas as floradas, faltam alimento em abundância nas flores, então as abelhas tendem a expulsar, porque também há estudos que esses machos ficando no interior da colônia no inverno, eles vão ter um gasto maior, eles vão consumir alimentos e consumir as reservas que essas abelhas juntaram durante essas estações de épocas mais quentes. E também, amigos, não é um período de reprodução das abelhas, não é um período que necessita de mais machos. A postura também tende a cair agora, porque a temperatura esfria, né? E as rainhas diminuem a postura, algumas rainhas cessam a postura, né? Também nesse período. E o que acontece é que não há necessidade desses machos em grande número para reprodução, correto? Mas e se eu disser para vocês, vocês acham que todos eles foram expulsos? Eu digo para vocês que não. Os estudos, por exemplo, não detalham sobre isso. Mas sim, há uma permanência de um número X de machos. É tanto que a gente consegue fazer algumas multiplicações. Acontecem também algumas enxameações de algumas espécies no inverno, correto? E haviam machos. Os machos jovens, que eu sempre comento com as pessoas. Os machos jovens, eles trabalham. Um exemplo foi esse que vocês viram aqui. Um macho terminando seu estágio, mas ainda atuando, trabalhando. E eu já vi machos desses fazendo vigilância numa porta de uma casa e na outra, porque eles têm esse acesso livre de entrar tanto numa colônia quanto a outra. Tá certo? Colônia de abelhas bugia, por exemplo, com alimentação propícia, o clima favorável, a temperatura, a umidade relativa do ar, não estando muito seco. Tem que ter uma umidade boa, tem que estar tudo dentro dos conformes. Então, assim, como eu já deixei em link de vídeo aqui, os machos, esses que ficam de fora, esses do lado de fora, com as bugias eu consigo saber e não posso generalizar. Eu não vou dizer que totalmente na mandaçaia ocorre da mesma forma, que na guaraipo também. Eu não posso dizer isso, porque eu estou falando pela espécie. Mas eu tiro uma boa comparação entre elas e as mandaçaias, que ocorrem de forma muito similar. Só que assim, essa expulsão que você está vendo acontece o ano todo. E não há cobertura, a cópula não acontece com esses machos da carinha branca. É o que eu já falei em vídeos anteriores. Não ocorre, só com machos no ápice da idade e que não estão com a face totalmente branca ainda, tá certo? Então é isso, eles aqui eles não são aceitos mais em colônias nenhuma colônia vizinha aceita eles. E olha que essas colônias que estão aqui, ó, elas estão todas funcionando uma ligada à outra, porque eu noto que essas abelhas trabalham umas ajudando, favorecendo a outra, frequentando a casa da outra, o tempo todo, o dia todo. É assim sempre entre elas. E se essa distância fosse 5, 10 metros, abelhas daqui também frequentariam, e até mais, 100 metros. Sim, essas abelhas vão nesses lugares onde estão, elas identificam onde está cada colônia, cada morador da mesma família, do mesmo grupo, da mesma espécie. Elas aprendem a saber onde está a outra e sabem os pontos certos. Entenderam? Agora, esses machos não entram em nenhuma colônia a partir do momento que eles não estão servindo mais. É o que eu noto, tá certo? Somente os que estão no ápice mesmo, no auge da idade, na flor da idade. Um abração, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu, estamos juntos.